Na noite de 22 para 23 de junho de 1943, o grupo de assalto do 11º Batalhão de Engenheiros Sapadores do Exército Soviético, acompanhado por companhias de infantaria da 37ª e 38ª, divisões de fuzileiros, recebeu a missão de abrir caminho através de uma barreira de minas e capturar algumas trincheiras alemãs levemente fortificadas, na zona de Boronovo, Porietchev e na região de Leningrado. O plano era usar os engenheiros sapadores para romper as paliçadas de arame farpado e abrir caminho para que a infantaria rompesse todas as defesas. Os homens do grupo de engenheiros sapadores, altamente preparados para enfrentar posições defensivas fortificadas, acreditavam que seria uma missão bastante típica, só romper defesas alemãs fracas. No entanto, quando chegaram às posições alemãs, perceberam que estavam em uma grande enrascada. A inteligência havia subestimado essas defesas e, infelizmente, com suas forças, não conseguiam atravessar os extensos ninhos de metralhadoras. O intenso fogo das metralhadoras forçou os engenheiros sapadores a se abrigarem em crateras de artilharia perto das trincheiras. Enquanto a infantaria estava mais atrás, ao serem pressionados pelas metralhadoras e ao perceberem que os engenheiros não conseguiriam romper os arames farpados, eles os abandonaram. O grupo de engenheiros ficou sozinho e, um a um, foram caindo nas mãos das poderosas metralhadoras 34. Por décadas, buscou-se o local de descanso desses soldados, mas a batalha foi tão rápida que não há registros exatos de onde ocorreu. Até que, em 2017, um grupo de buscadores encontrou o local de descanso desses valentes homens, dando-lhes um enterro digno e entregando aos seus familiares lembranças de seus entes queridos. Havia muitas relíquias da época. Eu, particularmente, enquanto observava as fotos desse antigo, mas interessante achado daqueles exploradores, notei algo extremamente interessante. Veja este cano de pistolete Pulemete Shpagina 41. Ele possui um excesso de metal estranho, parecido com um supressor de chamas. Já vi muitas submetralhadoras como essa, até mesmo na vida real, mas nunca com algo assim na ponta. Sempre que eu via, elas estavam desse jeito. Por isso, pensei que era algum tipo de modificação que o soldado que carregava esse fuzil fez para ajudar em alguma coisa. Mas não podia ser, já que foi algo que ficou unido à arma por 70 anos. Ou seja, essa arma foi fabricada dessa forma deliberadamente. Os poucos fuzis que foram encontrados também tinham isso. Então decidi investigar mais sobre o assunto. Revisei essas armas nos meus videogames favoritos da época, todas eram iguais às que conhecemos. Também procurei muitas imagens da pistolete Pulemete Shpagina, mas não vi nada igual. E depois de uma noite sem dormir, encontrei a resposta para esse pedaço de metal. E acontece que é um acessório que à primeira vista parece uma espécie de supressor de chamas, mas na verdade era muito útil. Tornava os soldados capazes de atravessar as defesas alemãs de uma maneira muito rápida, mais eficaz. Na verdade, quase os tornava imparáveis. Para entender o que era isso, primeiro devemos entender quem eram os engenheiros zapadores de assalto, ou também conhecidos como a Infantaria Blindada Soviética. Aposto que você mal conhecia ou sabia pouco sobre eles. Esses homens, como você percebeu na introdução do vídeo, eram extremamente corajosos. Eram soldados de linha de frente, focados em romper fortemente as defesas alemãs. A criação desses batalhões partiu do alto comando soviético. Eles queriam criar um protótipo das futuras forças especiais, escolhendo soldados experientes e destacados no combate. E os treinaram para terem conhecimentos de engenharia e no uso de instrumentos, assim como táticas de combate de altíssima intensidade. Esse fator era crucial para eles, pois estariam quase sempre sob fogo de metralhadoras e ataques de todos os lados. Todo esse conhecimento era voltado para criar brigadas especializadas na penetração e destruição de fortificações alemãs. Dessa forma, em maio de 1943, as primeiras 15 brigadas de engenheiros sapadores de assalto foram entregues para servir na frente contra os alemães. Não devemos confundir grupos de assalto com outros engenheiros sapadores. Aqueles que estavam destinados a lutar na linha de frente eram os grupos de assalto. No início, essas brigadas não tinham tanques ou artilharia e eram sempre usadas junto a outras forças. O trabalho deles acabava ao romper as defesas e, após concluído, eram removidos.
Em 1944, receberam veículos blindados especializados, 20 por companhia. Muitos desses blindados tinham barreiras antiminas PT, 3 e tanques lança-chamas OT, 3, ampliando ainda mais suas capacidades e letalidade quando se tratava de destruir defesas. Talvez o mais notável sobre eles era que eram soldados com armadura. Eles usavam que consistiam de placas de aço prensado que protegiam o mais importante de um homem, o torso. E, claro, a virilha. As placas tinham 2 milímetros e pesavam apenas 3,5 quilos. Claro, elas não iam te proteger de um tiro de metralhadora, mas eram muito eficazes contra tiros de Maschinen Pistole 40 e, claro, te deixavam imune a estilhaços, ou ao menos nas áreas vitais. A eficácia dessas armaduras era debatida, mas, no geral, eram ótimas para combates nas trincheiras, já que um sim... pontos distintos em apenas um. Segundo, e até mesmo sem soltar suas armas. Isso economizava o peso de carregar uma tesoura incômoda nas costas e também fazia aos soldados praticamente. Eles podiam correr para posições defensivas sem parar por quase nenhum obstáculo. Isso também é mostrado no manual da época. Era só uma peça de metal presa por uma abraçadeira com parafuso, que direcionava o arame farpado. Ela foi inicialmente projetada para a submetralhadora Pistolet-Pulemiot Degtyaryova. Na verdade, o manual que encontrei parece ter sido feito para essa arma, mas com algumas alterações. Também foi adaptado para uso na Pistolet-Pulemet Shpagina. O acessório funcionava independentemente de promover o uso desse acessório para a Pistolet-Pulemet Shpagina. Menos 41 era capitão da Guarda de Engenheiros Sua Majestade Frollo. Em 1942 cogitou usá-lo na infantaria. Normal! Assim não precisavam esperar pelos sapadores. Usavam ferramentas para cortar arame farpado. Mas, com a ascensão dos engenheiros sapadores de assalto, essa ferramenta se tornou mais característica destes últimos. Não era uma ferramenta popular, por assim dizer. Os sapadores as usavam regularmente mais do que a infantaria. No entanto, não conseguiam fazer o trabalho de forma tão silenciosa quanto uma tesoura. Se usasse isso, perdia o elemento surpresa. Isso explica seu número limitado, tanto na infantaria comum quanto no próprio grupo de sapadores, onde, apesar de ser bastante usado, nem todos os soldados com pistolete Pulemet Shpagina o preferiam. Nenhum outro exército usou algo parecido na Segunda Guerra Mundial, mas não foi a última vez que veríamos isso. Fuzis como o RK-62 finlandês e o AKS-74U tinham quebra-chamas com aberturas projetadas para cortar arames farpados. E curiosamente, esse aparelho não foi criado nas proximidades da Segunda Guerra Mundial, mas sim veríamos dispositivos semelhantes, usados nos Mosin-Nagant na Primeira Guerra Mundial. Por ser um instrumento muito específico para as brigadas de assalto de engenheiros, muito poucos deles sobreviveram ao passar do tempo. Tudo isso fez com que fosse difícil encontrar informações sobre isso. E se já foi difícil achar informações, imagino o quão difícil foi encontrar imagens sobre elas. Mas a história tem a mania de sempre encontrar uma forma de vir à tona. Para pessoas curiosas como nós, você sabia que um helicóptero caiu em Chernobyl durante a limpeza do reator? Não? Assista ao vídeo na tela. Obrigado por assistir. Até logo.
que caiu em Chernobyl durante a limpeza do reator? Se não sabia, assista ao vídeo na tela. Obrigado por assistir, até logo.